Capítulo 12 do livro A Vida Além da Dor, com o Dr. Braz Gondim, com o tema Trauma e Vícios. O vício é uma prisão disfarçada de liberdade, uma ilusão que rouba a verdadeira felicidade. No livro de Gênesis, capítulo 4, 6 e 7, NVI, o Senhor disse a Caim: Por que você está furioso? Por que se transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. O vício é um distúrbio crônico primário de recompensa cerebral. Motivação, memória e circuitos relacionados a essa disfunção leva a importantes manifestações biológicas, psicológicas, sociais e espirituais características. Substâncias e comportamentos viciantes desencadeia respostas neuroquímicas básicas do prazer, como a dopamina, principalmente a adrenalina, responsável pela excitação, a serotonina, que atua no bem-estar emocional, e uma variedade de endorfinas que promove prazer e excitação. Nossas estruturas físicas, biológicas e psíquicas têm a capacidade de se adaptar ao ambiente de se reagir neuroquimicamente a padrões de comportamento e hábitos compulsivos, como transtornos alimentares, uso de drogas, autolesão. Todos esses modelos levam à alteração nos padrões bioquímicos produzidos pelo corpo. Temos a tendência de acreditar que, em certos casos, a força do desejo ou a vontade deveria ser suficiente para suprir e resolver os problemas relacionados ao vício. Sim, é verdade que não existe resposta adequada se não houver devoção e engajamento ao tratamento. Porém, a força de vontade perde a sua força quando estruturas específicas como o córtex pré-frontal saem de cena em caso de gatilhos e estímulos de agentes estressores traumáticos, podendo limitar a captação de recursos pessoais para lidar com o vício em si. Os períodos de abstinência ou sobriedade em que ocorre picos de hiper ou hipoestímulos também desligam o córtex pré-frontal. Geralmente, grandes prejuízos familiares relacionados ao trauma aumentam a hostilidade do ambiente, reforçando feridas e percepções antigas, promovendo vergonha e culpa, aumentando a necessidade de ocultar nossas limitações de nós mesmos e dos outros e gerando outro vício curioso e de sempre dar desculpas. Conforme nos envolvemos em padrão vicioso, é fundamental entender como as influências sociais afetam a nossa maneira de nos vermos como indivíduos. Nossos relacionamentos desempenham um papel muito importante na forma como construímos nossa identidade. À medida que atribuímos significados pessoais e sociais, surge o sentimento de não ser bom o suficiente. O desejo de fazer parte de algo é a busca por emoções fortes. Esses fatores acabam alimentando uma motivação negativa que nos faz perder o controle sobre nossas ações. Em busca de alívio imediato, intensidade emocional e escape das angústias cotidianas, comportamentos viciosos e compulsivos frequentemente se transformam em refúgios acessíveis. Esses padrões de comportamento proporcionam momento de euforia, hesitação e entorpecimento, oferecendo uma resposta rápida para os sintomas persistentes de traumas passados. Em sua essência, representa uma tentativa fugaz de atenuar a dor original do desamparo e da falta de conexão, enquanto uma ideia enraigada de satisfazer os desejos a qualquer custo se consolida. Após recorrer ao uso de substância, alimentação compulsiva ou até mesmo
autolesão, a sensação imediata de alívio cria uma ilusão de cura momentânea, uma espécie de restauração pessoal. No entanto, essa sensação desaparece logo após o efeito do estímulo, dando lugar a um desejo obsessivo pelo produto, ação, que passa a ser visto como uma solução temporária. O vício entra em cena como uma tentativa de suprir a sensação de vazio da falta de identidade. Assim, qualquer coisa que parece ser um antídoto temporário se torna valioso, oferecendo uma sensação momentânea da totalidade e unicidade. Nesse contexto, o indivíduo pode sacrificar qualquer coisa que não contribui para manter seu antídoto precioso. Uma ilustração fantástica está na obra cinematográfica de sucesso O Senhor dos Anéis. Em sua trilogia originada dos contos de G.R.R. Tolkien, que fala sobre a saga do maior objeto do desejo dos homens, o Anel do Poder, que teria influência sobre outros reinos daquela terra fantasiosa e mística. Uma vez que o anel havia sido perdido e buscado por diferentes grupos com motivações diversas, por anos permaneceu em posse de um curioso personagem que tinha dupla personalidade e que dialogava consigo, ora chamado de Sméagol, ora chamado de Gollum. O que mais despertava a curiosidade era a relação dele com seu objeto de desejo, o anel, o qual ele se referia como meu precioso. Sigmol, ou Gollum, vivia em cavernas em profunda deterioração física e mental, e ausência total de necessidade da vida social e autocuidado. Roupas velhas e rasgadas cobriam o que restava de bril ou requício de pudor, vivendo uma crise ética pessoal e, ao mesmo tempo, rompendo com qualquer laço para permanecer com seu objeto precioso de desejo. Ele é o retrato de uma identidade reconstruída. Resultado do desejo absoluto e descontrolado, enquanto vai perdendo pouco a pouco a sua batalha interna. Conforme o tempo passa e mais profundos são seus desesperos e sua solidão. A busca incessante pelo anel, objeto e desejo parece agir como um viés de confirmação, alimentando sua ausência total de amor próprio e vínculo, apesar de se apresentar como uma espécie de vilão secundário durante a trilogia. Gollum é um rico personagem com a clara representação de um exemplo de dissociação, vício e trauma. O vício expõe a uma vida dupla. A dependência química é um transtorno gerado pela alteração da ação de um neurotransmissor chamado dopamina. E esse que, por sua vez, está envolvido em nossa motivação, em nosso foco, em nossa atenção, mas principalmente no sistema de recompensa. É o que gera prazer quando aumentamos sua concentração. Podemos identificar os benefícios da dopamina de forma saudável, natural, produzida pelo corpo, uma vez que processos de construção e desenvolvimento são concluídos e nossos esforços é recompensado com o fruto de nossa motivação. Quando os traumas persistem ao longo da vida, pode desencadear padrões de insegurança, vergonha e indisponibilidade emocional. Isso pode influenciar a busca por gratificações intensas e significativas, que muitas vezes parece fora do alcance para quem se sente afetado por esse sentimento. Sobre a influência das emoções, como insegurança, inadequação, o comportamento pode se tornar vulnerável e soluções fáceis em termos químicos. A pornografia, por exemplo, tende a parecer mais acessível do que construir um relacionamento afetivo saudável.
O vício em jogo online pode ser menos desafiador do que forjar conexões no mundo real. Alimentos ricos em calorias e açúcares são capazes de proporcionar um prazer momentâneo que substitui temporariamente a satisfação de um estilo de vida saudável. Manifestações como interrupções de projetos, rompimentos de promessas e aumento de comportamentos negativos pode ser sintoma dos obstáculos colocados pelo trauma, que interrompem o desenvolvimento emocional. Nesse contexto, fica evidente que a esfera emocional é fundamental no trauma, destacando a importância de superar o medo e dominar as emoções, ter um plano de ação e recorrer a profissionais qualificados são ferramentas cruciais para enfrentar o momento em que o desejo compulsivo e avassalador nos atinge. É um desafio significativo, exigindo não apenas controle do desejo, mas também da reação emocional, do crescimento pessoal, das conexões interpessoais e do empoderamento por meio de percepção de princípios e valores próprios. Reforçar a base ética e moral desses valores amplia a compreensão da necessidade de mudança, fornecendo um impulso motivacional poderoso para agir. Ao processar, enfrentar e resolver traumas, acumula-se recursos e confiança que ajuda a lidar melhor com o momento de tensão e gatilhos emocionais. Os sentimentos profundos que surgem do trauma podem estar ligados a comportamento viciante ou ao uso da substância. Da mesma forma, o vício em si pode agravar traumas antigos ou feridas emocionais já existentes, fazendo até ressurgir experiência que já parecia ter sido superadas. Aqui é importante derrubar a ideia de que vale a pena evitar o que é bom no longo prazo por causa de recompensas rápidas e passageiras. É crucial aprender a lidar com situações desafiadoras. Ter controle das próprias ações é algo possível, principalmente quando se baseia em valores, no que acreditamos e no que queremos alcançar. Agora que você já ouviu, dá o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para que todas as vezes que subir um novo áudio você possa receber novas notificações. Gratidão!